Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que a gente viu hoje foi o Bolsonaro sair do seu avião, o avião da presidência, o avião oficial, para entrar em um avião comercial, um avião de carreira. E aí, meu amigo, o bicho pegou. Aí foi complicado. Pelo menos mais da metade do avião, o pessoal começou a protestar, mas assim, protestar loucamente, para valer mesmo. Protestos e mais protestos. Genocida pra cima. Fora Bolsonaro. E aí, isso acabou viralizando nas redes sociais. Se você não viu o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui daqui a pouquinho e vou falar também sobre a resposta dele. São dois vídeos. Um vídeo quase os dois vídeos gravados quase que simultaneamente. Um quando ele estava sendo xingado e outro quando ele estava lá tirando fotos com alguns dos seus apoiadores. E a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, seu like é fundamental para o nosso trabalho, a gente nunca pede dinheiro para você, a gente só pede para você dar o like, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho para ser notificado dos vídeos nossos aqui, e mesmo assim, YouTube, nos ajude, por favor, YouTube. Tem pessoas que estão aqui com o sininho e não são notificadas pelos vídeos, tem gente que é notificada uma semana depois. Pô, YouTube, ajuda a gente. Estamos aqui fazendo a nossa parte, você faça a sua parte, YouTube. E eu peço para você também que acompanha o nosso trabalho para que, mesmo assim, ative o sininho aí para você ser notificado dos vídeos. Eu vou trazer primeiro o vídeo em que ele é, digamos, recepcionado não com muita alegria por algumas pessoas. O primeiro vídeo em que as pessoas estão protestando. Dá uma olhada. Genocida! Genocida! Genocida do caralho! É, como você tá vendo aí, não foi brincadeira não. Ah, não foi brincadeira não. A gente tem um segundo vídeo que foi gravado por apoiadores que estavam lá tirando fotos com ele, pedindo para ele mandar abraço e tudo mais. E é importante a gente deixar claro aqui, o Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. Eu não acredito que ele ainda tenha esse número de eleitores, mas ainda há uma quantidade enorme de apoiadores do Bolsonaro. Isso aí a gente não tem o que duvidar a respeito disso. E é claro, em muitos lugares que ele for, vai ter apoiadores. Mas agora o que a gente está percebendo é que tem também, como você viu nesse vídeo anterior, tem aqueles que são contra. Vamos colocar o vídeo em que ele estava lá com seus apoiadores para ver o que ele falou a respeito daquelas pessoas que estavam falando fora Bolsonaro. Vocês estão bem hoje, estão bem hoje. Dá espaço aí pro seu agora, né? Obrigada, Ai, eu não acredito, gente. Nossa, deixa eu tirar uma foto. Peraí. Quem fala Bolsonaro, devia estar de jegue viajando, né? Fora Bolsonaro, que tá viajando de jegue, não de avião, porra, né? Bolsonaro. Você é solidário com o candidato deles. Deixa eu tirar foto com você, meu irmão. Deixa eu tirar foto com você também. Eu posso atrasar um pouco. Bora botar o comandante é ela, que é ela. É isso aí. Obrigado. Vem cá. A última aqui, ó. Obrigado. Viu? Abre aqui. Presidente, manda um abraço pro Jorge. Jorge, um abraço aí, valeu.
como você viu, para ele, as pessoas que dizem fora Bolsonaro têm que andar de jegue. Nas redes sociais o pessoal falou que isso é uma palavra de preconceito contra os nordestinos. Muitos nordestinos andavam e andam de jegue e tudo mais. Eu acredito que não seja esse o ponto. O ponto principal é que, na verdade, o que a gente percebe é que a cada dia o cerco tem se fechado com o Bolsonaro. Se você olhar os documentos de hoje da CPI, é coisa assustadora. O sujeito gastou 23 milhões de reais em propaganda para cloroquina, para tratamento precoce, vamos colocar assim. O Ministério da Saúde diz que é o tratamento imediato, tentou mudar a coisa, mas é tratamento precoce, utilizando medicamentos que não têm comprovação científica. O Bolsonaro cansou, né? Tem fotos do Bolsonaro para tudo quanto é lugar falando sobre cloroquina, defendendo a cloroquina. Os seus apoiadores insistem nisso. Aqueles que estão lá no Senado, na CPI, falam a respeito disso. Eu tomei cloroquina, tudo mais. Então a grande verdade é que o que a gente tem percebido é que as pessoas estão começando a ver uma verdade dura, né? 23 milhões para fazer propaganda de tratamento precoce. 50 mil reais para mandar médicos lá para Manaus para fazer propaganda de tratamento precoce, sendo que logo depois a gente viu a explosão daqueles casos lá em Manaus, com pessoas morrendo asfixiadas. 50 mil reais? Para quê? É a utilização mais torpe, mais revoltante do dinheiro público. E não é só isso, a gente vê também casos como essa viagem lá para Israel para ver esse spray nasal que... Aí depois já falaram que já não era mais isso, que era questão de armamento, enfim, uma situação complicada. Daí tem pessoas que falam também, porque tem israelenses fazendo exploração de minério aqui no Brasil. Então a gente percebe que o gasto público é uma situação complicadíssima com relação ao Bolsonaro, que ele joga dinheiro fora, tudo em torno da ideologia furada dele, ou da campanha. A gente está vendo amanhã esse passeio dele. Eu até fiz um vídeo hoje de manhã, se você não viu esse vídeo, veja, o quebra-pau entre os apoiadores, né, entre os organizadores do evento, e é um passeio que custa. Bolsonaro gastou só em diária com a equipe de apoio dele mais de 1.600.000 reais em 2 passeios que ele fez em Brasília e no Rio de Janeiro. E agora vai gastar amanhã novamente para fazer esse passeio lá em São Paulo. Acaba usando parte da corporação, pessoal da Polícia Militar, que tem que dar apoio. Então, quer dizer, gastando dinheiro para quê? Qual é o objetivo de passear de moto? Qual é o objetivo disso que não seja exclusivamente fazer campanha política? Nós estamos pagando a campanha política do Bolsonaro. Então, você percebe que agora que nós temos essas pessoas que estão claramente falando contra e que estão fazendo as suas manifestações contra o Bolsonaro, de todas as formas, ele tenta fugir disso. Tanto que nesse passeio de amanhã, ele não está divulgando o percurso que ele vai fazer. Porque em São Paulo tem muitos apoiadores do Bolsonaro, mas tem gente que não quer ver o Bolsonaro nem pintado de ouro de longe, a quilômetros. Então, com certeza, muitos podem se organizar para estarem próximos aonde ele vai passar ali de moto para se manifestarem contra ele. Então ele nem divulga qual vai ser o percurso, por onde ele vai passar e tudo mais, com medo de haver esses manifestantes que estão claramente em todos os lugares agora, batendo panelas, que estão se manifestando contra o Bolsonaro. Então a gente precisa entender que não é uma questão de que o Brasil está dividido, não é só isso, tá? É a questão que há um número enorme de pessoas que estão se informando e que estão vendo que esse sujeito ele não está entregando nada. A questão é entregar. A questão é que é um sujeito que está lá com uma obrigação, ele tem a obrigação de cuidar do país, de cuidar da população. Ele precisa apresentar resultados em todos os setores, seja na saúde, seja na educação, seja na economia, seja na segurança pública, e o que a gente está percebendo é que nada, absolutamente nada está acontecendo. É um cara que adora ficar passeando pelo Brasil para fazer campanha política, é um sujeito que tem já uma cara de pau enorme, ele já está acostumado a ser vaiado, ele sempre foi vaiado. Então assim, você percebe que quando ele é vaiado, ele dá risada.
Mas é um sujeito que já começa a se incomodar, porque quando você está muito acostumado a ser levado nos ombros, a ser colocado como um mito, as pessoas ficarem te bajulando o tempo todo, quando você começa a receber algumas manifestações contrárias, já vem ali sabe, ué, o que está acontecendo? Então a gente percebe que as pessoas estão mudando, o Brasil está mudando. E é o que a gente espera. A gente precisa começar a ter, que não seja uma questão ideológica, se não for uma questão de direita e esquerda e tudo mais, que a gente possa cobrar do político que ele entregue aquilo que é a obrigação dele. O político tem a obrigação de servir ao povo. Ele está lá para isso, ele se candidatou para isso. Então a cobrança nem deve ser uma cobrança com relação a questões ideológicas, porque, de certa forma, isso, eu sempre digo aqui, isso é uma questão muito própria do legislativo. Bolsonaro, ele levou o legislativo para o executivo, ele ainda continua com aquelas falácias, ele ainda continua com as bravatas. Isso dentro do executivo não funciona. O executivo é resultado. Você tem lá uma quantidade gigantesca, trilhões de reais, e você tem que dar uma destinação própria para isso que vai ajudar as pessoas. O executivo é simplesmente utilizar o dinheiro que a gente dá para ele para que ele possa reverter isso para a gente, ponto final. Isso falando de uma maneira bem reduzida e bem simples para entendimento. Porque, na verdade, o resumo é esse. Ele está lá sentado numa montanha de dinheiro nosso e ele tem que dar uma destinação a nosso favor. E não tem essa de falar que vai governar só para o seu público, que é o que ele está fazendo desde o começo. Ele só governa para os seus apoiadores. Então tudo que ele fala é para os seus apoiadores. Se os seus apoiadores são anti-vacina, então ele é anti-vacina. Com isso perde o Brasil, com isso todos nós perdemos. O que a gente está vendo aí, né? Nesses papéis da CPI, está aí a prova de que ele só começou a se movimentar a favor da vacina depois que ele se sentiu ameaçado em relação ao Dória. Está aí nos papéis da CPI, as provas concretas. Então a gente precisa abrir o olho. Eu quero parabenizar aquelas pessoas que estavam naquele avião, que estavam lá para protestar contra o Bolsonaro. A gente precisa disso, a gente precisa de voz. A gente precisa de pessoas que vão cobrar do Bolsonaro as suas, eu ia dizer responsabilidades, mas as suas irresponsabilidades. É um irresponsável. É um sujeito que deveria cuidar da população e levou a população à morte. Estamos aí com praticamente 500 mil de mortos. E isso é grave, isso é muito sério. Parabéns a quem estava naquele avião. Eu gostaria muito de estar naquele avião também. Ia sair de lá rouco. Tanto que eu ia berrar contra esse sujeito. Porque nós precisamos ter voz, nós precisamos ter o direito de nos manifestar contra. É claro, sem agressão, não há necessidade de agredir, não há necessidade de ir para vias de fato. Mas a manifestação ela é garantida pela Constituição, ela é válida e ela é extremamente importante no momento que nós estamos vivendo. Se você estivesse naquele avião, o que você falaria para o Bolsonaro? Escreve aqui o seu comentário, gostaria de saber. Eu tô falando sério. Escreve aqui, o que você falaria para o Bolsonaro se você estivesse nesse avião? Escreva aqui o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, hein? Esse like é importantíssimo. Dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, ative esse sininho aí. Faça isso agora, pô. Se inscreva aí no canal, é só clicar em inscrever-se aí. É rapidinho, você pode fazer isso nesse instante aí. Ative o sininho. Você também pode ser membro aqui do canal, vai conversar conosco lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente se encontra numa próxima. Um grande abraço.